Boa noite a todos. Hoje a gente, dando sequência aos estudos em Lucas, a gente vai falar sobre um ato de identificação. E a gente acabou de celebrar um ato, uma ordenança que temos do Senhor, que nos identifica como filhos dele, que nos identifica como um corpo, que nos identifica como família. E quando a gente pensa no contexto geral da nossa vida, sempre vão ter elementos que representem, que mostrem quem somos, muitas vezes elementos que mostrem do local em que a gente pertence, palavreados que você rápido associa a uma própria região. E quando eu estava pensando em identificação, e como muitas vezes um ato, uma palavra em si rápido identifica, eu lembrei do início lá no próprio seminário. Quando a gente chegou, toda aquela turma de diversas regiões, e o normal é fazer logo um coral. Porque esse coral vai se apresentar em diversas igrejas, tendo a pregação da palavra também e mostrando músicas. E o nordestino, ele tem um sotaque forte, vamos dizer assim, que você só percebe quando está em outros locais. Até aqui você acha que você fala normal, quando você está em outro canto você percebe que é diferente. E aí teve um desses dias que a gente está lá no coral, todos cantando, e aí uma das pessoas começa a cantar, e eu não vou aqui tentar cantar para mostrar como foi esse momento, mas tem uma das palavras que destoa, e é uma voz que soma. E na hora, o regente lá faz, para. Cadê o nordestino daqui que cantou essa sílaba lá em cima? Não, gente, não é dessa forma. Por uma palavra, ele foi logo tentar encontrar quem era essa pessoa. E realmente era um nordestino que tinha feito. Não tem como evitar. Hoje a gente vai ver um ato de Jesus Cristo que traz identificação dele com Deus, e mostrando que ele é o próprio Filho de Deus, mas também uma identificação com as pessoas que estão à sua volta. Abre comigo em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Atos 3, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Esse é um texto bem conhecido entre todos nós. Mas a gente precisa, para entendê-lo melhor, ter a noção que ele está plenamente associado a muita coisa no Antigo Testamento. Há toda uma revelação que temos para trás e que chega então nesse momento Jesus cumpre algo estabelecido. Ele vai se identificar como algo esperado para o próprio povo, como algo vindo de Deus. E quando a gente pensa em termos um pouco mais técnicos de como a gente averigua essa questão do Antigo Testamento, muitas vezes o Novo Testamento vai trazer de forma clara para a gente a uma própria citação direta do autor. Semana passada, Éder estava aqui pregando, e um dos versículos que ele leu, justamente no versículo 4 do capítulo 3, foi uma citação do profeta Isaías, e Lucas deixa muito claro, essa daqui é uma citação do profeta Isaías. O nosso texto aqui, ele não fala em si nada que vem de lá, mas existe duas formas da gente perceber. Existe algo chamado alusão e algo chamado eco. O que é uma alusão? Vão ser quando ideias que tem do Antigo Testamento, que estão lá descritos, aparecem no Novo, talvez de um ou outro versículo eles se somam, e aí traz uma ideia.
E já já você vai compreender isso melhor. E o eco é quando algo aconteceu lá, isso se reproduz de alguma forma mais distante, a gente tem que chegar lá. E a gente vai ver o quanto essa ideia do batismo aqui tem uma alusão ao Antigo Testamento. E como isso era esperado propriamente por aquele povo. É interessante quando a gente olha o Testamento de Levi, isso aqui está num comentário, escrito em 250 a.C. Perceba essa declaração. Os céus serão abertos, e do templo de glória a santificação virá sobre ele, como uma voz paternal, como a de Abraão para Isaque, e a glória do Altíssimo irromperá sobre ele. E o espírito do entendimento e santificação repousará sobre ele na água, pois ele dará a majestade do Senhor àqueles que são seus filhos na verdade para sempre. A ideia de um céu propriamente se abrindo, a ideia de um espírito repousando sobre ele. Essa era uma expectativa que tinha no próprio povo judeu. Então, quando essa cena do batismo a gente lê aqui, a gente tem que entender uma cena esperada já por todos. Porque existia 3 sinais do momento escatológico. O céu se abrindo, o Espírito descendo e uma voz falando. E esses 3 elementos a gente vê acontecendo aqui no batismo de Cristo. Mas antes da gente chegar lá, o texto começa dizendo quando todo o povo estava sendo batizado. E é interessante que essa informação aqui é só Lucas que traz. Se a gente for nos outros evangelhos, não tem a ideia que o povo estava. A gente vai ver simplesmente a presença de Jesus sendo. Mas Lucas, ele enfatiza essa questão que existia as pessoas se batizando. E você lembra qual era esse batismo? O batismo do arrependimento dos pecados. Essa é a informação que a gente tem. Agora a pergunta que fica é: por que Jesus se batiza num batismo de arrependimento de pecado se ele não tem pecado? Esse é o grande dilema. Jesus não tinha pecado. Ele era o próprio Deus ali encarnado. Mas ele vai e se batiza. Naquele momento, ele está se identificando com as pessoas que estão ali. Não só se identificando com a pessoa, mas com o dilema que ela está passando. E qual era o dilema dela? Confessar o seu pecado para ter uma nova vida perante Deus. Jesus, ele entende esse dilema. Ele sabe esse dilema. Na realidade, ele veio por causa desse dilema. Ele veio para ser o próprio conteúdo que iria fazer com que esses pecados fossem realmente purificados, perdoados, como a gente falou aqui. É muito claro para ele. Então, nesse momento em que ele se batiza, ele está se identificando com as pessoas, principalmente com o dilema do pecado que estava e que não tinha como deixar de existir, se não fosse por meio dele. Não tinha como haver um perdão legítimo, se não fosse por causa dele. E Lucas, então, ele vai trazer essa ideia de Jesus como sendo único, o próprio Filho de Deus, que teria esse poder, e aqui ele já mostra, de perdoar os pecados daquelas pessoas que estavam ali se batizando. Como João vai dizer, eu batizo com água, mas virá o que batizará com o Espírito. E Jesus estava ali, naquele momento, testificando que João falava era verdade e mostrando que ele mesmo seria o próprio batismo, sua morte e sua ressurreição, para nos livrar da condenação que há sobre cada um de nós. Um outro ponto interessante, e isso é marca no livro de Lucas, é destacar que Jesus estava orando. E aqui eu não vou gastar muito tempo, mas a gente vê o quanto Jesus era um homem de oração. O quanto nos principais eventos ele estava sempre orando. Orando. E se o Filho de Deus orava,
quanto mais nós devemos orar em todas as circunstâncias. Devemos entender que não conseguimos agir com as nossas próprias pernas. Precisamos orar, 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 orar. Que isso soe como um eco no seu coração durante toda a semana. Cristo orava e precisamos fazer aí. E então a gente vai ver a ideia do céu se abrindo. Na medida que ele está orando, o texto vai relatar, e aqui mostra essa primeira ideia do céu se abrindo. E olha como é interessante. Isaías 64, 1 vai dizer: ah, se rompesse os céus e descesses, os montes temeriam diante de ti. Havia uma expectativa dessa ruptura, dessa abertura do próprio céu para o dia que esse Messias iria chegar. E Isaías, apontando então do 40 até o 66, para essa nova libertação, para esse novo êxodo, quando a gente vê aqui, esse novo êxodo, essa nova libertação vai começar a acontecer. E ela só é possível por meio de Jesus Cristo. E o texto então continua dizendo que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Aqui a ideia de mostrar que desceu de forma corpórea para dizer, não foi uma revelação mística, não foi uma alucinação que as pessoas tiveram, não foi alguma experiência. Não, estava ali, era no formato, era numa imagem parecida de uma pomba. O Espírito Santo desce. E aqui a gente vai ter um novo paralelo, propriamente com o Antigo Testamento. Quando a gente lê descer, a gente pensa simplesmente em desceu. Só que o significado por trás aqui, ele está um pouquinho mais à frente, no sentido que o Espírito Santo estava pairando, estava se movendo, se descendo, ou descendo em direção a ele. Você lembra que outro texto fala do Espírito Santo pairando sobre todas as coisas? Logo no início da nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces da água. O que é que a gente tem aqui nesse primeiro momento em Gênesis? A criação. A gente tem, do meio da desordem, Deus gerando ordem. Deus gerando harmonia entre todas as coisas. O que é que a gente tem com a ideia do Espírito Santo descendo sobre Cristo? A ideia de uma nova criação. A ideia de Deus voltando a organizar todas as coisas, a colocar tudo em harmonia. E isso só seria possível por meio de quem? Do Filho, Jesus Cristo. É interessante que dessa ideia da desordem para a ordem, a gente vai ver semana que vem justamente a tentação. E a tentação sai do deserto, onde Jesus é propriamente. E o deserto era um local de desordem. É da desordem que Jesus vem colocar novamente ordem em todas as coisas, perdoando. Ali no momento que o Espírito Santo desce, está mostrando que ele realmente é o Filho. Não é como os outros profetas, que tinham o Espírito para falar algumas palavras. O Espírito Santo estava habitando plenamente em Jesus Cristo, até o final da sua vida. E todos os seus atos, então, era no poder do Espírito Santo que estava sobre ele. E aí a gente vê que vem a voz do céu, dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Uma voz, Deus, falando propriamente com ele. E a gente vai ver essa ideia em Isaías também. Olha 42:1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Virá o servo. Aqui o servo, primeiramente, ali acontecendo no contexto de Isaías, ele próprio, posteriormente, o servo, Jesus Cristo, vindo. Salmo, que acabou ficando próximo, 2:7, um salmo de Davi,
diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A gente sabe que Davi, ele teve uma obediência e uma intimidade imperfeita com Deus, falho. Mas aqui estava o verdadeiro filho, que tinha uma obediência completa, uma obediência total, uma fidelidade total ao próprio Deus. E se a gente juntar as duas partes em vermelho ali, tu és o meu filho, em quem tenho prazer. Percebe agora o que é uma alusão? 2 textos do Antigo, mas que remonta aqui ao próprio Cristo. Essa era a expectativa e estava sendo mostrado muito claramente para João e para todos que estavam ali em volta. O Filho de Deus estava entre eles. O Filho de Deus veio para pôr ordem em todas as coisas. O Filho de Deus veio para perdoar os pecados daqueles que estavam verdadeiramente se arrependendo. O Filho de Deus veio para trazer nova vida a todo aquele que crê no seu nome. Essa é a ideia. O Filho amado do Senhor. Amado. E aqui muitos vão se referir à ideia de Abraão, propriamente com Isaac, quando Deus pede para ele levar o filho que ele tanto amava para o sacrifício e ser uma tipologia. O nosso texto, ele continua. E aqui, óbvio que eu não vou ler. A gente entra na genealogia, do versículo 23 até o 38. A gente vai ter 77 nomes sendo listados aqui. E aí não dá para fazer um estudo com todos os nomes conhecidos que aparecem propriamente no texto. Mas eu queria destacar algumas coisas. Diz o texto assim, só para a gente pegar a ideia. No 23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Elias. Indo até o último, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aqui é marcado o início do ministério. E Atos nos confirma que realmente é nesse momento, é nessa idade que ele começa. Mas por que essa genealogia é tão difícil de entender? Porque Mateus, ela tem uma outra genealogia. E quando a gente vai olhar, o normal da genealogia é de ser de uma forma descendente, de trás para frente. E aqui a gente vê do próprio Jesus indo descendo até o final em Deus. Então, não encaixa tantas as coisas. A gente vai ver diversos nomes aqui que encontram nessa genealogia que não está propriamente na outra. Enquanto outros a gente vê de forma agrupada. Mas a forma mais distinta é por que Lucas colocou uma genealogia no meio de uma narrativa, quebrando essa história. E isso fugia de todo o padrão que normalmente acontecia propriamente no início. E tem todo o sentido ele estar aqui. Na realidade, a gente vê a cena do batismo mostrando Deus ali se identificando com o dilema do homem. E Deus se identificando como sendo o próprio Filho de Deus. O que é que a gente vê aqui? A gente vê Jesus se identificando com a própria humanidade. Não só uma identificação com uma descendência, com um povo único de Israel. Mas ele remete até Adão, que remete a toda a humanidade. Então aqui Cristo, Lucas está colocando como Cristo sendo a salvação, não só para os da casa de Israel, mas sendo a salvação para toda a humanidade. Para todo aquele que realmente crer nele. Essa é a ideia. E aponta no final como ele sendo o filho de quem? De Deus. Nas últimas ele é o filho de Deus. A gente vai ter Adão, e nas palavras de Paulo, Jesus sendo o segundo Adão. O primeiro trouxe condenação sobre a nossa vida. Trouxe o pecado. Ele não conseguiu passar a filiação de Deus para as outras pessoas, porque ele cai naquele momento. E essa filiação só vai ser recuperada em Cristo. Cristo é crendo nele que agora a gente se torna filho
propriamente do Senhor. Só crendo nele. É o segundo Adão que traz essa esperança para a gente. E então eu queria falar com vocês, trazer algumas implicações do batismo e do batismo cristão. A gente vê na história, propriamente, a gente viu o batismo de João sendo o batismo do arrependimento. Posteriormente, a gente vê o próprio Cristo dizendo em Lucas 12:50 que ele passaria por um batismo, que enquanto ele não chegava lá, ele estava sendo angustiado, que era morte e ressurreição. E posteriormente, os apóstolos recebem a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está propriamente em Mateus. Então, o batismo se torna uma ordenança divina para todo aquele, então, que crê e se arrepende. E se tornou a prática deixada por Cristo para identificar as pessoas que realmente têm convicção de quem eles são. E pensando então dessa forma, a gente entende que o rito do batismo, a ordenança do batismo, é destinada aos crentes, aos cristãos que se arrependeram de seus pecados e depositaram sua fé em Deus e em seu Jesus Cristo. Gente, e aqui você precisa parar e fixar e lembrar disso na cabeça. É só pelo arrependimento da nossa vida, dos nossos pecados, de entender como a gente estava totalmente mergulhado e distante do Senhor. E crendo nesse futuro redentor que a gente pode ser salvo. Segunda-feira a gente estava tendo aula no CLC e a gente falando sobre pecado. Uma das grandes questões sobre o pecado, que é importante a gente crer da forma como está aqui na Bíblia, mostrando que todo homem está em pecado, é que se a gente não crê dessa forma, a gente acha que de alguma forma nós mesmos conseguimos solucionar o problema. Com as nossas ações, com as nossas obras, com aquilo que a gente faz, a gente consegue redimir de algum jeito. E aí muitos vão imaginar que é a educação quem salva o povo. Muitos vão achar que é pela saúde, pela psicologia ou por qualquer outra área. E vão ficar buscando infinitamente soluções para isso. Mas a questão, a gente sabe, não vai encontrar solução. Simplesmente admitir que, eu tenho erro, isso aí todas as pessoas atualmente já fazem. Isso não representa um verdadeiro arrependimento. Você dizer que erra é o normal. Você dizer que realmente se arrepende, que você entende que toda a sua vida está de forma errada, é uma coisa. E quando a gente entende então que toda a nossa vida não tem como de alguma forma gerar algo de bom ou algo para agradar ao próprio Deus, a gente entende que então esse Redentor, essa remissão dos nossos erros, dos nossos pecados tem que vir de fora. E aí é onde entra Cristo, mostrando aqui. É só Ele que pode nos redimir. É só pela fé nele. E a Bíblia vai apontar, principalmente em Atos, toda hora, falando isso. E eu trouxe aqui 3 textos só para a gente ver. Atos 2:38, ali na pregação inicial de Pedro, após ele receber o Espírito Santo, pregando para as pessoas em volta, elas perguntam o que deveriam fazer então, e a primeira palavra é: arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para o perdão de seus pecados e receberem o dom do Espírito. Se arrependa da vida que você tem levado. Perceba que na realidade o que brota do nosso coração é maldade e não algo de bom. Isso consiste em entender exatamente quem é Cristo e quem nós somos. É a nossa propriamente realidade. Se arrependa para que seja
seus pecados perdoados. Mais para frente, diante do carcereiro, quando acontece o terremoto, ali as celas se abrem e ele vai propriamente tirar a vida, Paulo diz, não tira. Todos estão aqui, naquele momento, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E ele vai dizer, creiam no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Crê em Cristo, crê nele. E essa crença só vai vir pela palavra do Senhor. Se a gente não ouvir dessa palavra, se a gente não ler dessa palavra, a gente não vai ter convicções disso. Na medida que fala em crer por crer, não. Eu tenho que crer no que a palavra está propriamente dizendo. Ela ensina. E aqui Paulo vai ensinar a palavra para que essa crença venha. Precisamos, quando estiver pregando, pregar as Escrituras, mostrar essa realidade. Posteriormente, Paulo aí falando, Romanos 10:9 vai dizer, se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar o próprio nome de Jesus. E é interessante como esses termos, eles vão aparecer no livro de Atos, propriamente, embora o último seja Romanos, como unidos. Não tem como eu me arrepender sem ter fé em Jesus Cristo. Não tem como eu dizer que tenho fé em Jesus Cristo e não me arrepender dos meus pecados, não entender a minha situação. Embora seja o comum da gente falar, não, eu sou filho de Deus, não, eu creio em Deus. Mas quando vai olhar por trás, não há arrependimento. Não há mudança de vida. Não há nada que mostre isso. Não é a crença pela crença. Elas acontecem juntas. Arrependimento, fé, naturalmente vai ter confissão e a gente pode alinhar o batismo e a marca principal, o próprio Espírito, que vai testemunhar disso. Porque muitos podem falar que se arrependeram, que creram, até se batizaram, mas se não tiver evidências na vida do Espírito ali, nada disso serviu. Nada disso revela que você realmente é filho. Então, atente aos sinais. Isso já procede na sua vida? Você já se arrependeu? Você já creu? Já confessou? Já se batizou? O Espírito Santo habita em você? Jesus Cristo batiza com o Espírito e a gente lembra disso. Uma segunda coisa, a gente lembra que o batismo é uma parte essencial do discipulado cristão. Quando a gente vê a própria ordem em Mateus para ir pregar o Evangelho, batizar, logo em seguida a gente vê a ideia de ensinar. É posterior ao batismo que acontece o discipulado, o acompanhamento, o aprofundamento, o ensino. Nas palavras de Atos ali, Atos 12, 2:42, a gente vai ver que todos se reuniam para aprender da doutrina dos apóstolos, para estar em comunhão, para ceiar e para orar. É natural que após o batismo a gente venha crescendo e deve crescer em discipulado. Não é que eu me batizei e acabou, já está tudo certo. Não. Aí começa. É o marco do início da vida cristã. É aí onde a gente vai continuar aprendendo. E devemos desejar aprender mais do Senhor e viver mais para Ele. Como a gente cantou aqui, ser como Ele é. E isso vai levar toda a nossa vida na luta, na dependência do Espírito para crescer juntamente com Ele. Precisamos sempre nos lembrar do texto de Paulo em Romanos, que vai dizer: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Diante de um questionamento se o povo deveria continuar
pecando para evidenciar alguma coisa de Deus, Paulo vai dizer que de maneira nenhuma vocês devem viver dessa forma. Lembrem de quê? Do seu batismo. E o que é a lembrança do batismo? Jesus morreu e ressuscitou. Você morreu para a sua antiga vida. E agora você ressuscitou para uma nova vida. E essa nova vida, gente, é luta diante do pecado. É batalha. Mas quantas das vezes parece que a gente, quando vai falar talvez da nossa vida passada, parece que a gente tem pontos de orgulho daquilo de errado que a gente fazia. Ah, na minha época que eu era assim, eu aprontava isso. E fala com a boca, às vezes, cheia. Na realidade é que tristeza, porque eu era dessa forma. Que pesar por eu fazer e agir desse meio. Mas graças ao Senhor que Ele me libertou. Graças a Cristo que Ele morreu e ressuscitou, e eu crendo nele, eu tenho agora uma nova vida. E eu vou lutar incessantemente contra esse pecado que habita comigo. Essa é a marca cristã. É que entende o batismo e vai lutar com todas as forças. E Paulo em Romanos vai trazer isso tão firme, dizendo a gente sim, com o poder do Espírito pode vencer o pecado. E quantas vezes eu desanimo por ainda praticar as mesmas coisas, por fazer determinadas ações, e é lembrar, eu estou num novo momento, numa nova criação, uma nova libertação, agora o próprio Espírito está dentro de mim. Quais são as ações que eu tenho feito para isso? E me acomodo e paro. Não devo me acomodar de forma alguma. O batismo me lembra disso, me lembra dessa verdade. Eu sou inconformado com o pecado que há no meu coração. E eu luto dia após dia, manhã após manhã, contra ele. Uma terceira ideia que a gente vê, o batismo pressupõe uma regeneração espiritual como uma obra preveniente e primária de Deus na e através do Espírito Santo. É importante eu falar isso aqui, porque o ato do batismo em si, ele não traz nenhuma graça especial que muda a gente. Como Andreas Kostenberg vai falar, não há suporte para o entendimento do batismo como um sacramento, um rito sagrado que media algum tipo de graça especial para o destinatário do batismo em virtude da eficácia intrínseca do rito. Ou seja, não é porque batizou por batizar que aconteceu uma graça ali de toda forma. Não. O batismo, para ser genuíno, as Escrituras apontam, tem que ter arrependimento, fé e confissão. Se for batismo por batismo e não tiver esses elementos, desculpe lhe informar, não foi um batismo verdadeiro. Não foi. A graça acontece antes. O nosso coração é aberto antes. Não simplesmente naquele momento. Ali você está demonstrando publicamente para as pessoas. Mas já aconteceu em um momento anterior na sua vida. E é assim que entendemos essa ordenança. Há graça, sim. Mas não uma graça especial no próprio rito. No próprio feito ali. E eu queria finalizar com 3 aplicações. E 3 aplicações bem breves para a gente. Primeiro, se você não é batizado, busque conhecer mais ao Senhor Jesus. Busque, conheça. É Ele quem vai abrir o seu coração. É Ele quem vai dar entendimento de quem você é. É Ele quem vai mostrar a realidade da sua vida. É Ele quem vai mostrar o mal que habita em você. É Ele quem vai fazer com que os seus olhos abram e agora comece a crê-lo como um Redentor. É Ele quem vai transformar a sua vida por completo. É Ele quem vai te chamar.
E a pergunta é, por que não? Por que não se batizar? Talvez alguns já se arrependeram, talvez alguns já depositaram essa fé, talvez alguns já até confessaram publicamente isso num grupo, aqui propriamente na igreja, mas ainda não tomaram, deram esse outro passo. E há vários motivos, talvez pressão na família, talvez pressão da sociedade em alguns momentos, ou qualquer outro tipo de pressão. Mas lembra do que Cristo fez. Isso é maior do que qualquer pressão. É uma ordem de Deus para a nossa vida. O batismo de Jesus, aqui por João, foi um ato. Para a gente é uma ordenança. Precisamos lembrar disso. E é o primeiro passo para a obediência. Eu lembro que logo no início, na minha caminhada aqui, eu era contrário a me batizar. E talvez eu nunca falei propriamente isso. No meu coração eu dizia ter me arrependido. No meu coração eu dizia, e eu já frequentava aqui a igreja, que tinha fé. Mas eu dizia, por que eu preciso me batizar? Por que eu preciso mostrar para as pessoas a minha decisão? Não, o que importa é justamente o que eu penso, é o que eu estou aqui diante de Deus. Mas isso nada mais é do que puro pecado na sua vida. Puro individualismo. É pura falta de noção do que Deus nos chama para ser. Corpo, família. Sempre coletivo, nunca sozinho. Essa é a ideia. E quando isso caiu a ficha, eu me perguntei por que eu demorei tanto tempo para isso. Na realidade, esse tempo demorou porque eu não tinha verdadeiramente me arrependido nem crido no Evangelho. Meu coração ainda estava duro e eu achava que estava totalmente aberto para o Senhor. Então avalie o seu coração se você ainda não tomou esse passo. Por que não? Conheça mais de Jesus Cristo. Mais para frente aqui provavelmente vai abrir a classe de integração para o batismo. Participe. Aprenda mais do Senhor e que o Senhor quebre o seu coração e possa lhe chamar para perto. Agora, se você já é batizado, a cada manhã, lembre do seu batismo, pois sua identidade agora está em Cristo. E essa ideia aqui não saiu de mim, essa aplicação, mas do livro Liturgia Ordinária que Clara mostrou hoje de manhã, né? De Tish Warren. E ela, justamente no primeiro capítulo, ela vai trazer essa ideia do batismo. E o quanto é importante a gente lembrar que o batismo revela a nossa identidade. Aquilo que agora nós somos em Cristo. E a cada manhã, gente, esse deveria ser o primeiro lembrete a soar na nossa mente. E ela vai citar em outros capítulos, e eu já compartilhei até com Fabrício, o quanto o meu costume, acordei de manhã, a primeira coisa a fazer é pegar o celular e olhar o que aconteceu na madrugada, em alguns sites, olhar o WhatsApp, olhar propriamente o Instagram e perder tempo nisso. E ela vai sugerir, por que você não começa a sua manhã lembrando quem você é? Por que você não começa o seu dia lembrando do seu batismo? E que aquele seu dia, a partir de agora, vai ser regrado por essa nova identidade. Não é que você é um professor cristão. Não é que você é qualquer profissional cristão. Antes do profissional, você é cristão. Essa é a sua primeira identidade, que o batismo te lembra. E é essa identidade que deve fazer com que o restante do seu dia seja para glorificar Ele. Seja para exaltá-lo. Seja para assemelhar em atos como Jesus próprio fazia. Ser como Ele. Essa deve ser a nossa lembrança a cada manhã. E ela vai dizer então, somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Lembre-se disso. E que possa nortear o seu dia. Então, ao invés de pegar qualquer coisa, lembra
não lembrar exatamente as palavras que forem ditas. Pode ser, se você tiver uma boa recordação, mas lembra do significado, acima de tudo, desse batismo para a sua vida. E por último, Jesus, ele iniciou uma nova criação. E esse novo momento deve ser acompanhado de uma vida que seja digna desse novo tempo. E para mim, uma vida que seja digna desse novo tempo é o que a gente cantou aqui. Jesus, eu quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro. Só isso é digno realmente. Se Deus nos chamou pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele faz com que a gente lute e persevere até o final. A gente tem que procurar dar uma vida digna para Ele. E nada mais justo do que tentarmos, lutarmos com todas as forças para sermos igual a Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, que ser igual a Cristo seja um desejo sincero e profundo no nosso coração, Pai. Nos ajuda a cada manhã, Senhor, lembrarmos da nossa nova identidade contigo. Lembrar que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, Senhor, cada um de nós. E que agora devemos lutar para viver de maneira digna para o Senhor. Nos ajuda. Necessitamos, Deus, de Ti. Ó Deus, e para aquelas pessoas que ainda não entenderam a realidade do pecado em sua vida, não entenderam Jesus Cristo, Teu propósito em vir. Abre, Senhor, o coração. Abre a mente de cada um. Que a gente possa ver decisões sendo tomadas por Ti, Deus. Porque só Tu pode nos perdoar dos nossos pecados. Só Tu pode nos livrar da condenação eterna. Só Tu, Cristo Jesus, pode trazer salvação e vida eterna para nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.